Vou começar apresentando o sumário do nosso trabalho, que vai ajudar a dar uma visão geral na estrutura e organização do projeto. O sumário está dividido em 11 partes, começando com o escopo de software, onde a gente explica o propósito principal da aplicação. Em seguida, a gente mostra a matriz RACE, que define claramente o papel e responsabilidade de cada envolvido no projeto. Quem é responsável, quem aprova e quem deve ser consultado e quem precisa ser informado. Depois disso, a gente detalha a descrição geral do sistema, o glossário com os principais termos e o diagrama de casos de uso, que representa como o usuário interage com o sistema. Também apresentamos a User Stories, os requisitos funcionais e não funcionais, os respectivos códigos que organizam esses requisitos. Por fim, mostramos também o diagrama de classes, que modela a estrutura do sistema, e as interfaces com wireframes que ilustram a aparência das telas ao usuário. Com isso, nosso objetivo foi documentar de forma clara e completa o funcionamento e planejamento do software desde o início até a experiência final do usuário. Como início, eu vou estar falando um pouco sobre o escopo de software. O sistema proposto tem como objetivo substituir o controle manual de investimentos em Bitcoin, geralmente feito em planilhas, por uma plataforma prática, segura e intuitiva. Ela permitirá que o usuário cadastre-se como usuário único, registre-se compras de Bitcoin com data, valor e moeda utilizada, visualize o total acumulado em Bitcoins/satoshis e calcula automaticamente o preço médio de aquisição. Agora eu vou apresentar a matriz RACE, que descreve quem são os responsáveis, consultados e aprovadores em cada atividade do projeto. Na nossa equipe, cada membro assumiu um papel específico. Tivemos analista de requisitos, desenvolvedor, designer de interface, gerente de projeto e também consideramos o usuário final. A matriz ela é organizada por atividade, como levantamento de requisitos, definição de escopo, design da interface e implementação de funcionalidades como cadastro, login, registro de compras em Bitcoin, cálculo de preço médio, integração com APIs, alertas e notificações, além de testes com usuários e aprovação final do sistema. Por exemplo, no desenvolvimento de funcionalidades, o desenvolvedor teve papel de responsável direto, enquanto o gerente de projeto foi responsável final. Já o analista e o designer contribuíram como consultores em diferentes etapas. Essa matriz ajuda a deixar bem claro quem faz o que, evitando sobreposições, omissões e garantindo uma boa comunicação e colaboração entre os envolvidos. Ela também serve como base para o nosso planejamento e acompanhamento do projeto, promovendo organização e responsabilidade em todas as fases. Agora eu vou estar falando um pouco sobre a descrição geral. O sistema de controle de saldo de Bitcoin oferece uma plataforma segura, simples e intuitiva para investidores registrarem compra de satoshis, acompanharem investimentos em reais ou dólares e visualizarem o saldo acumulado. Substituindo planilhas manuais, o sistema permite cadastro com nome, e-mail e senha e disponibiliza um painel com dados detalhados das transações, incluindo cálculo automático de preço médio, pago e saldo total em satoshis e Bitcoin. Com gráficos interativos, o usuário pode acompanhar a evolução dos investimentos ao longo do tempo. A interface será responsável e compatível com diversos dispositivos, do ponto de vista técnico. O sistema garantirá desempenho elevado, com respostas rápidas, backup automático diário, autenticação segura e alta disponibilidade. A proposta combina praticidade, segurança e modernidade para facilitar o controle de ativos em criptomoedas. Agora vamos ao glossário. Termos e definições. Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada baseada em tecnologia blockchain. É a principal moeda digital utilizada no sistema como referência de saldo. Satoshi, a menor fração de um Bitcoin. Um Bitcoin equivale a 100 milhões de satoshis. O sistema utiliza satoshis para maior precisão no controle de compras. Moeda fiduciária. Moeda oficial de um país, como o real ou o dólar, utilizada para registrar o valor pago nas compras de Bitcoin. Preço médio. Valor médio pago por unidade de Bitcoin com base em todas as compras realizadas. É calculado dividindo o total investido pela quantidade comprada. Saldo de Bitcoin. Soma total da quantidade de Bitcoin em satoshis que o usuário possui, considerando todas as compras registradas no sistema. Conversão monetária. Processo de converter valores entre moedas fiduciárias, por exemplo, de reais para dólares, utilizando uma taxa de câmbio atualizada. Compra de Bitcoin. Registro realizado pelo usuário no sistema contendo data, valor pago, em reais ou dólares, e quantia de satoshis adquiridos. Carteira digital. Local onde os Bitcoins de um usuário são armazenados. No contexto do sistema, representa apenas o saldo acumulado, sem função de custo real, de custódia real.
Usuário, pessoa que utiliza do sistema, podendo cadastrar compras e visualizar relatórios de saldo e preço médio. Cadastro, processo em que o usuário cria uma conta no sistema informando dados básicos como e-mail e senha. Login, ato de entrar no sistema utilizando credenciais válidas, e-mail e senha, previamente cadastradas. Gráficos de evolução, representações visuais que mostram a variação do preço médio ou o saldo do Bitcoin ao longo do tempo. Notificações, alertas enviadas ao usuário pelo sistema, com base em metas ou movimentações, como quando atingem determinado saldo ou preço médio. Relatório de investimentos, conjunto de dados organizados que mostram o histórico de compras, o total investido e os resultados obtidos. Requisito funcional, função específica que o sistema deve executar, como adicionar compra ou calcular preço médio. Agora, um requisito não funcional, característica que define qualidade ou condição do sistema, como segurança, desempenho e disponibilidade. Interface, tela do sistema onde o usuário interage com as funcionalidades, como cadastros, relatórios e gráficos. Diagramas de casos de usos, representação visual das interações entre os usuários e as funcionalidades principais do sistema. User Story, que é a história do usuário. Descrição breve e clara de uma necessidade do usuário dentro do sistema, normalmente no formato como usuário, quero, ação para objetivo. Finalizar. Agora, no diagrama de casos de uso. O nosso diagrama contém dois principais atores, sendo o usuário o primário e a nossa API o secundário. E as ações, os casos de uso, são cadastrar usuário, registrar compra, visualizar saldo total, configurar alertas, converter moeda, calcular preço médio, e a ação da API é atualizar as cotações. Bom, agora falaremos sobre os requisitos não funcionais e seus códigos. Mas antes é importante ressaltar que utilizamos o software Gira. Pegamos um template do site e inserimos os requisitos nele. Assim saiu esse modelo e printamos aqui no PDF. E também antes, né, é bom ressaltar o que são os requisitos funcionais e não funcionais. Funcionais do controle de saldo de Bitcoin descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer para atender às necessidades dos usuários, enquanto os não funcionais especificam critérios de qualidade, desempenho, segurança e usabilidade que o sistema deve cumprir. Temos também algumas metas e indicadores de sucesso para essas metas, como permitir o gerenciamento completo de compras de Bitcoin. E um indicador disso seria, obviamente, a redução no uso de planilhas pessoais no Excel após a adoção do sistema, calcular automaticamente o saldo total e o preço médio pago, que um indicador seria 100% de precisão no cálculo do saldo total e também do preço médio. E também metas de negócio, né, que são importantíssimas. Enfim, o sistema tem como objetivo substituir planilhas manuais usadas por investidores iniciantes ou intermediários. O software poderá evoluir para incluir recursos premium, como alertas de preço e integração com APIs de corretoras. Inicialmente, o foco está em uso individual do sistema, sem necessidade de múltiplos perfis na conta. E também o sistema deve gerar o valor ao usuário para ajudar no acompanhamento do custo médio de aquisição e decisão de compra e venda. E agora, né, falaremos sobre os requisitos funcionais e não funcionais. Aqui nas tabelas, nós registramos os requisitos por meio de códigos, né? Nos requisitos funcionais RF 001, 002, 003, todos de prioridade altíssima, que sem esses requisitos, obviamente, o sistema não funcionaria. E nos requisitos não funcionais, né, RNF 001, 002, papapá. E vou citar alguns requisitos funcionais e não funcionais. Primeiro, cadastro de usuário. O sistema deve permitir que um novo usuário se cadastre informando nome, e-mail e senha válidos, com confirmação de senha. Registro de compra do Bitcoin, que é o RF 003. O usuário pode registrar uma compra de Bitcoin, informando a data da transação, valor investido em BRL ou dólar, em real ou dólar, e a quantidade de satoshis adquiridos. E também o cálculo automático de preço médio. O sistema deve calcular automaticamente o preço médio pago por satoshi com base no histórico de compras registradas pelo usuário.
E requisitos não funcionais, exemplo RNF001, tempo de resposta. O sistema deve exibir o saldo atualizado e os gráficos do usuário em até 2 segundos após o login, sob condições normais de rede. RNF002, disponibilidade. O sistema deve estar disponível para acesso pelo usuário 24 horas por dia, 7 dias por semana, com no máximo 2 horas de indisponibilidade mensal para manutenção programada. E por último, mas não o menos importante, garantia de qualidade, que será garantida através de alguns métodos, como inspeções e revisões, testes funcionais, testes não funcionais e sua rastreabilidade. Assim, ao atender esses requisitos funcionais e não funcionais, conseguimos construir um sistema que não apenas cumpre sua função principal de controle de saldo em Bitcoin, mas também proporciona uma experiência de uso segura, rápida e compatível com diferentes dispositivos e perfis de usuários. Bom, e agora falaremos sobre as User Stories. User Stories, ou histórias de usuário, são uma técnica de especificação de requisitos usada no desenvolvimento ágil de software. Elas descrevem funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário final, de forma simples, clara e objetiva. E elas sempre seguem uma mesma estrutura, ou pelo menos a mais comum, que é: como tipo de usuário, eu como tipo de usuário, quero uma funcionalidade para tal benefício ou objetivo. E é isso que apresentaremos hoje. 3 User Stories. Cada uma delas contendo uma tag de identificação, a sua mesma estrutura que eu acabei de citar, e também critérios de aceitação e requisitos atrelados relacionados a essa User Story. Bom, o ST001, User Story 001, cadastro de novo usuário. Como novo investidor, quero criar uma conta no sistema com meu e-mail e senha para que eu possa registrar e acompanhar minhas compras de Bitcoin com segurança. Quais os critérios de aceitação para essa situação? O formulário de cadastro deve conter os campos obrigatórios, nome, e-mail e senha, o que vemos em qualquer site de cadastro, qualquer aba de cadastro. Senha deve ter no mínimo 8 caracteres, pelo menos um caractere especial. O sistema deve validar se o e-mail já está em uso. E também o cadastro deve ser armazenado com criptografia de senha. E aqui, requisitos atrelados, temos o RF01, 001, cadastro de usuário, e também o RNF003, que é sobre a segurança de dados. Agora, na User Story 002, temos uma outra situação, o registro de uma nova compra. Como usuário autenticado, eu quero registrar uma compra de Satoshis, que é a fração do Bitcoin, informando data, valor investido e quantidade comprada, para que o sistema calcule corretamente meu preço e saldo total. Aqui, novamente, critério de aceitação. O formulário deve permitir inserir data, valor em real, dólar e quantidade de Satoshi. O sistema deve validar se todos os campos estão preenchidos corretamente e a compra deve ser salva e refletida no saldo e no gráfico de evolução. E, novamente, outros requisitos também relacionados a essa situação. E por último, a User Story 003, visualização de saldos e gráficos. Como um usuário ativo no sistema, quero visualizar meu saldo total de Satoshis, o valor equivalente em Bitcoin e em gráficos de evolução para que eu entenda o desempenho do meu investimento ao longo do tempo. Critérios de aceitação. O painel deve exibir saldo total em Satoshis e Bitcoin. O preço médio deve ser atualizado automaticamente após cada nova entrada. E o gráfico deve mostrar a evolução do preço médio por data de compra. E novamente, requisitos atrelados. Temos funcionais e não funcionais. Visualização gráfica da evolução das compras, requisito funcional. E o não funcional, tempo de resposta e também compatibilidade de interface. Diagrama de classes. As classes do nosso diagrama consistem em usuário, seção de usuário, compra de Bitcoin, saldo e visualização. Dentro de cada classe temos
seus respectivos itens com ID, nome, e-mail e senha para o usuário. Na seção temos referência a tempo de expiração e o ID do usuário. Compra de Bitcoin temos também um ID, uma data, uma moeda fiduciária, o valor investido, quantidade de satoshis e o ID do usuário de novo, linkando. Dentro do saldo temos o ID do saldo, total de satoshis, preço médio e o ID da compra. E dentro de visualização temos o ID da visualização e o ID do saldo. Então vamos lá para a interface de login e cadastro. Permite que o usuário entre com um novo e-mail e senha ou crie uma nova conta. Elementos comuns, campos de texto, botão entrar, botão cadastrar e links como esqueci a senha. Agora vamos para o segundo. Tela principal, dashboard. Primeira tela após o login. Mostra um resumo geral das funcionalidades. Pode incluir gráficos, saldo, botões de navegação e notificações. Então vamos para o terceiro. Tela de controle, gerenciamento. Permite ao usuário interagir com dados específicos, como saldo de Bitcoin e histórico de transações. Geralmente possui tabelas, filtros, botões de ação, tanto como editar, excluir e adicionar. E por fim temos a tela de configuração do perfil, onde o usuário pode digitar informações pessoais, trocar senha ou ajustar preferências do sistema. Inclui campos de formulário e botões de salvar ou cancelar.